Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E eu vim com mais um videozinho pra vocês. Semana passada eu não postei vídeo, né, gente? Porque foi muita correria. Tava todo mundo em casa, tava todo mundo trabalhando no home office, todo mundo com aula remota, com exceção do Anthony, né? E aí, pessoal, hoje eu vim com um videozinho bem legal pra vocês. Eu tenho, pra quem não sabe, né? Eu tenho dois filhos, o Anthony e o Miguel. E eu tive os dois partos, né? As duas vias de parto. Então, hoje eu vou contar pra vocês a diferença que ninguém conta, tá bom? E a minha experiência, tá, gente? Então, vamos lá. O Miguel, que é o meu filho mais velho, eu tive ele de parto cesárea. Porque um pouquinho antes de eu engravidar dele, eu descobri uma arritmia cardíaca. Então, segundo o meu ginecologista na época, né, o meu obstetra, junto com o meu cardiologista, eles entraram numa conclusão que seria melhor um parto cesárea, que eu não ia sofrer toda aquela emoção, toda aquela adrenalina de um parto normal, tá? Bolsa estourar, eu não ia ter dilatação, enfim, né? Então, ok. Aí eu tive um parto cesárea. O Miguel nasceu no dia 12 de abril de 2013. E aí, pessoal, foi bem tranquilo, tá? Mas o que aconteceu? O Miguel, o parto foi marcado pro dia 25 de abril e ele nasceu dia 12 de abril, tá? Então, gente, a bolsa estourou. Eu acordei de manhã, né? No dia 12. E a bolsa tinha. Fui no banheiro e a bolsa estourou. No que a bolsa estourou, já liguei pro médico, já fui pro hospital. E chegando no hospital, eu tive o Miguel no Cruz Azul, aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo acredito que conheça. E a bolsa estourou. Cheguei lá, o meu obstetra falou: olha, você vai. Qual coisa, se eles verem a necessidade de fazer o parto, né? Cesárea já, eles já vão fazer. Se não, eu vou chegar um pouco mais tarde, porque eu tenho outros partos. E aí foi o que foi feito. Então, verificaram, né? O médico de plantão fez o toque. Já subi pro quarto e fiquei esperando. Eu cheguei no hospital, meninas, pessoal, né? Por volta de 10 horas da manhã, umas 10h40 da manhã por aí. E aí, eu já fiz todo esse processo. O meu obstetra foi chegar às 5 e alguma coisa, 5 da tarde, mais ou menos. Gente, que ele fez o toque, eu já tinha dilatado os 10 dedos. Então foi aquela correria, corre, vai, sobe pra sala de parto, tudo. E aí eu fui, senão eu ia coroar, ia ter que ter parto normal. E eu não senti, gente, eu não senti nada. Absolutamente nada, 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 nada. Dilatei e não senti. Ok. Aí, gente, fui pro parto. Aí, na época, o pai do Miguel assistiu o parto, né? Então, ele foi, se trocou, fiz todo aquele processo. Já tava com acesso, já tava com soro, né? Já tava tomando soro, porque eu já tava há muito tempo sem comer. Desde o dia anterior, desde o dia 11 à noite, que foi o dia que eu fui, a última vez que eu fui pra faculdade, né? Então, eu comi na quinta noite, o Miguel nasceu na sexta, dia 12. Então, fiz todo o processo, aí eu entrei, né, pra sala de cirurgia e o pai do Miguel ficou pro lado de fora, até eles chamarem. Aí eu lembro, gente, que me deram anestesia, não senti nada, tá? Não senti assim, pra falar assim, eu senti uma picada normal. Nada assim, meu Deus, que absurdo, que, né? Nada disso. E também a questão da sonda. Pessoal, eu não sei se me colocaram a sonda antes da anestesia ou depois. Eu acredito, gente, que foi antes, porque depois eu só vi eles me deitando e já o médico já começou a cortar, tá? Abrir para poder tirar o Miguel. Então, eu acredito que foi antes, mas também eu não senti nada, tá? Não senti absolutamente nada. E aí o pai do Miguel entrou, tudo certinho, o Miguel nasceu, o pediatra levou para fazer os primeiros procedimentos. Eles colocaram, sim, eu só não dei de mamar, tá? Mas eles colocaram o Miguel em cima de mim, eu vi, e aí não permitiram foto, porque eu não sabia, gente, que na maternidade onde eu tive o Miguel, eu não poderia fotografar, filmar nada. Eu mesma, a não ser que eu tivesse contratado o fotógrafo da maternidade. E eu não sabia disso, eu fiquei sabendo no dia e não tinha muito o que ser feito, tá bom? E aí era um valor muito caro e na época, no dia, assim, eu fui pega totalmente de surpresa e aí eu não fiz, tá? Então eu não consegui tirar foto. E aí o pós, né, gente? Vamos para o pós da cesárea. Gente,
Eu não tive regalias, porque eu não tive rede de apoio, não tinha quem me ajudasse. O pai do Miguel, com 3 dias, com 5 dias, né, voltou a trabalhar. Então, o Miguel nasceu numa sexta, ele ficou sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quarta, ele já voltou a trabalhar. Eu saí da maternidade na segunda, depois do almoço, né? Então, praticamente, ele ficou um dia em casa e depois eu que me virei sozinha, tá? Então, eu fazia tudo, gente, tudo, tudo, literalmente tudo. Eu não sentia, assim, uma dor absurda. Eu sentia, óbvio, uma dor no corte, normal. Mas eu conseguia fazer minhas tarefas ok, né? Então, eu conseguia lavar louça, eu conseguia colocar uma roupa na máquina, eu conseguia dar banho no Miguel, eu conseguia fazer minha comida. Eu conseguia fazer todas essas coisinhas, eu conseguia fazer, tá bom? Então, foi assim, né? Eu já tinha, a casa estava limpa quando eu cheguei na segunda, né? A casa estava ok, minha mãe tinha dado faxina, acho que no domingo, se eu não me engano. E então tava tudo ok, tava perfeito. E aí foi indo, eu não senti dores absurdas, eu não senti nada do tipo, tá? Foi bem tranquilo. E pra ser bem sincera pra vocês, eu não fiz um resguardo, né? Porque eu não tinha como fazer um resguardo. Eu ia fazer um resguardo como? Não tinha como eu ficar esperando o pai do Miguel chegar. Ele saía na época 4 horas da manhã pra trabalhar, porque ele entrava no serviço às 6. E do serviço ele já ia direto pra faculdade. Então não tinha como eu ficar esperando ele até meia-noite, quase, pra mim fazer minhas coisas, né? Ou até mesmo comer. Ou não tinha, era fora de cogitação. E eu não gostava de ficar dependendo das pessoas. Então, eu consegui me virar sozinha. Aconselho? Não aconselho, tá? É bom você fazer o seu resguardo, se você tiver uma rede de apoio, se você puder fazer os seus pelo menos 40 dias, gente. Eu não fiz, e então eu sofri muito com dor de cabeça, tá? Então, acho que o que me pegou mesmo foi a dor de cabeça. Inclusive, fiz tratamentos com neuro, fiz todos os tipos de exame, fiz tudo que vocês possam imaginar. E mesmo assim, eu continuei com essa dor de cabeça horrível. E então, do parto cesárea, eu não tenho o que reclamar, foi muito bom, não sofri, não senti dores absurdas. E aí, no ano de 2021, fiquei grávida do Anthony. Na verdade, no ano de 2020 eu fiquei grávida, em 2021 ele nasceu, em fevereiro. E aí, já na época do Anthony, era um outro obstetra, não era o mesmo. E ele falou, Karine, eu acho melhor fazer o parto normal, porque é o seu corpo, né? Você não vai tomar anestesia, você não vai tomar nada. O seu corpo que vai agir, né? Então, eu prefiro o parto normal. A gente vai vendo, vamos ver como que o seu corpo vai trabalhando. E mais pro finalzinho da gravidez a gente vê. E aí, pessoal, quando eu completei 38 semanas, o Anthony nasceu, né? O Anthony nasceu, no dia que eu fiz 38 semanas, no dia 8 de fevereiro, ele nasceu. Eu comecei a sentir dor cedo também, tá? Mas as dores apertaram por volta de 11 e meia. E aí eu comecei a sentir uma dor mais forte. Mas diferente do Miguel, eu fui pra faculdade a gravidez inteira, fiz minhas coisas normal, gente, eu não senti nada. Já na do Anthony eu fiquei muito, muito, muito mal. De enjoo, dor de cabeça, todas essas coisas eu tive na gravidez do Anthony, gente. Era péssimo, simplesmente péssimo. E aí, eu fiz pilates a gravidez inteira, né? E aí, quando foi mais ou menos umas 11h40, 11 horas da manhã, eu fui tomar banho, né, pra me poder ir no médico, porque eu tava com dores, meu esposo tava contando, né, e tava começando a ficar ritmada a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, a contração. E eu falei, imagina, isso aqui não é contração, porque diferente do Miguel, eu não senti nada. Eu falei, isso aqui não é contração de parto, porque eu tava fazendo minhas coisas, a gente tava fazendo faxina, eu tava fazendo almoço, eu tava normal, né, eu terminei de fazer minhas coisas e fui tomar banho, falei, vou tomar um banho, né, pra ir no hospital, até mesmo porque como meu marido tava em dia de serviço e ele acabou faltando, porque ele falou, você vai ter bebê hoje? Porque ele que tava contando, eu falei, vou ter que ir pro hospital agora, porque você vai ter que pegar uma declaração, né, pra levar pro serviço. E aí, gente, eu fui tomar banho. No que eu tomei banho, eu passei, fazer um agachamento debaixo d'água. Gente, eu fiz 1, 2, no terceiro eu já não levantei. Baixei, não levantei. E aí, eu falei, meu Deus do céu. E aí, até meu marido achou que era brincadeira. E eu tive o Anthony no Beneficência Portuguesa, na Penha, né? Gente do céu, pensa. Só pensa. Foi, assim, eu não falava. Eu não conseguia falar, não saía voz. E eu não tinha reação. Eu fiquei parada, parecia uma estátua.
Então, meu marido que me tirou do carro, ele que me colocou no carro. Na verdade, quem me ajudou a descer pro carro foi o Miguel, porque meu marido não tava achando que era brincadeira minha. Então, o Miguel me ajudou. O Miguel já era grandinho, né? Ele me ajudou a descer pro carro, enquanto meu marido foi terminar de pegar as coisas e tal. Então, eu consegui entrar. E aí, no caminho, a bolsa estourou. Depois que a bolsa estourou, eu, por conta própria, comecei a fazer força, gente. Sozinha, por conta própria. Mas eu não gritava, eu não chorava, eu não esboçava reação nenhuma. E só vinha aquela dor, aquela dor. O pessoal fala, é uma cólica. Gente, não é uma cólica, tá? Quem sentiu isso, ok, mas eu não senti uma espécie de cólica. Eu sentia como se fosse uma... Ai, gente, uma dor no pé da barriga. Uma dor mesmo, dor. Não dá pra falar que era uma cólica, não. E eu não sentia aquele negócio, ai, tá abrindo minhas costelas e tal. Eu também não senti essa parte. Não sei se foi por conta dos treinos, né, que eu fiz a gravidez inteira, mas eu não senti a parte da minha coluna abrir, da minha... Ai, como que fala, gente? Essa parte de baixo abrindo mesmo, eu não senti, tá? Então, a pessoa fala, eu sinto abrir, não sei o que, eu não senti. E aí eu só senti essa dor, uma dor, né, relativamente forte. Considerada de 0 a 10 aí, a minha dor, eu vou colocar em um 8, tá? Então, eu comecei a sentir. E aí, no caminho, eu cheguei até o hospital, né, era época de pandemia, então tinha todo aquele processo. E aí a moça falou, posso colocar uma máscara? Eu falei assim, moça, pelo amor de Deus, eu só preciso respirar. Foi a única hora que eu consegui falar. E aí, como a gente não sabia se eu ia ter nada, e eu não chorava, eu não esboçava reação nenhuma, meu marido me colocou, na verdade, o segurança, né, colocaram na cadeira de roda, e meu marido subiu. Meu marido largou o carro na frente do hospital, pra vocês terem uma ideia. Ele falou, vou subir com ela, deixar ela lá, e depois eu venho tirar o carro e colocar no estacionamento. O rapaz falou, ok. Ele deixou o carro aberto, os vidros abertos, só fechou a porta. E aí a gente subiu. No que a gente subiu, assim que a gente saiu do elevador, meu esposo já pegou uma senha. O segurança falou, é só aguardar. E eu lembro que tava um pouquinho cheio. Tava bastante mesinha, tinha mãe chorando, tinha, né, bastante gente com dor. E nessa, eu falei assim, meu marido, entra na triagem e pede pra medir pelo menos minha pressão. E aí meu marido encostou assim na porta e falou assim, olha, ela tá sentindo, ela só quer medir a pressão, né, porque ia demorar um pouco. Nessa que meu marido falou, só quer medir a pressão, a enfermeira falou assim, coloca ela ali na maca. Aí eu sentei na maca, né? E ela veio falar assim, posso fazer um toque? Eu falei, só espera ela falar um pouquinho que tá vindo uma dor. Aí já tinha colocado um pé de cada lado lá na maca, né? Ela falou assim, não, tá nascendo. No que ela falou, tá nascendo, isso na sala da triagem, tá, gente? No que ela falou, tá nascendo, ela foi chamar o médico, ela saiu, ficou só meu marido na sala. Gente, eu não lembro, eu não fiz força, eu não fiz nada, eu só sei que a criança saiu. O menino saiu, quem pegou ele foi meu esposo. Quem segurou ele foi meu esposo, senão ele ia cair no chão. Se eu tivesse sozinha, ele ia cair no chão. E aí, o que aconteceu? O pessoal as meninas que estavam na recepção esperando para ser atendida achou que eu tava causando, porque, como eu falei, eu não tinha reação. Então, quem me olhava não achava que eu tava, tá parindo. Ninguém pensava assim, imagina. E as meninas acharam que eu tava causando, querendo furar fila. Então, quis, né, tumultuar um grupinho assim na porta da triagem. E quando meio que elas olharam assim, começaram a ver, né, a movimentação, correndo enfermeira, corre médico, corre tudo pra vir pra sala, que o médico chegou na sala com as enfermeiras pra colocar soro, tudo, o bebê tinha nascido. Então, assim, rápido, ele nasceu com cordão umbilical enrolado, então o médico já correu, tirou o cordão umbilical, já vieram colocar o acesso. Gente, eu não senti nada. Pra falar assim, senti. Eu senti depois que ele nasceu, eu senti queimando bastante, sabe? Como eu tive laceração de 3º grau, meninas, foi assim, eu levei muito ponto. Mas foi natural. Foi ele, a forma que ele saiu, que cortou. E aí eu tive que dar ponto. E aí depois, assim que ele nasceu, gente, o médico só limpou, pesou tudo. Ele já mamou, diferente do parto cesárea. Ele já veio, já mamou, ficou comigo. Eles colocaram um topzinho e colocaram ele dentro do top, sabe? Foi muito, muito, muito gostoso. E aí, o pós, né, do parto normal. Como eu tive um parto a jato, né, foi bem tranquilo, gente. Eu já consegui, depois assim que eu saí, né, que terminei tudo, eu já comi, eu já consegui, depois de algumas, acho que coisa de 1 horinha que eu subi pro quarto, eu já consegui comer. Eu que dei banho nele, eu que fiz tudo, gente. Tudo sozinha no primeiro dia já, tá? Ele nasceu 12h15.
Então, por volta de umas 4 horas eu já consegui comer. Foi o tempo, né, de eu subir pro quarto, porque até fazer, porque nesse meio tempo, como eu não tinha aberto nem ficha, então meu marido foi abrir ficha, meu marido foi guardar o carro, meu marido foi buscar as coisas. Aí que foi ver uma vaga num quarto pra mim, enquanto isso eu fiquei no pós, entendeu? Então foi todo um processo, né? Mas eu conseguia fazer todas as minhas coisas, gente, tranquilamente. Só que diferente do Miguel, eu senti um pouquinho mais de dor nos pontos, porque eu acredito que eu levei muito mais pontos, né? No do Miguel. No do Antônio eu levei mais pontos do que no do Miguel. E era ruim pra fazer xixi. Nossa, gente, queimava. Eu lembro que eu chorava quando eu ia fazer xixi. Porque queimava mesmo. Era horrível, 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 horrível. E aí, o que que eu fazia? Pra dar uma aliviada, né? Quando eu ia fazer xixi, porque queimava. Eu pegava eu separei, né, um potinho, então eu enchia ele de água, quando eu ia fazer xixi, né, na torneira, eu enchia ele de água, e eu ia fazendo xixi jogando água junto pra poder aliviar. E era o que aliviava, gente, era o que me ajudava. E aí eu fiquei fazendo isso, gente, um bom tempo, uns 15 dias, eu fui fazendo essa maracutaia aí pra conseguir fazer xixi melhor, porque era péssimo. Número 2, então, nem se fala, né? Dava até medo de fazer. Mas deu tudo certo. E aí o pós dele foi bem melhor. Né? Eu saí da maternidade, ele nasceu na segunda, né? Na quarta-feira eu saí da maternidade. E na segunda que ele nasceu, era o dia que eu ia fazer compras de supermercado, porque tinha acabado tudo em casa, gente. Tudo, tudo, tudo. E aí eu saí da maternidade e fui pro mercado. Gente, eu saí da maternidade e fui pro mercado. Eu saí da maternidade por volta de. Também foi depois do almoço. Foi depois do almoço. O Anthony também. E aí eu saí da maternidade, meu marido ficou com ele no carro, óbvio, que eu não entrei com a criança no carro, no mercado. Mas, gente, eu consegui andar normal. Eu andava perfeitamente, não andava, sabe, parecendo que tava operada, nada. Só que ninguém acreditou, assim, que eu tinha acabado de ter bebê. E eu fui pro mercado fazer compra, gente. Aí cheguei do mercado, fui tomar um banho, né, porque banho no hospital, né, é só Jesus na causa. Tomei um banho, gente, dei banho nele, arrumei as coisinhas que eu tinha que arrumar, tirei roupa suja, coloquei, na verdade, assim, tudo que eu levei pra maternidade, coloquei pra lavar, mesmo que eu não usei, porque, né, hospital, né, então lavei tudo, 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 tudo. Organizei o que eu tinha pra organizar, fiz minha janta, jantamos, e no dia seguinte eu fui pro shopping, que eu tinha que comprar, porque faltava eu comprar a banheira do Anthony, e faltava comprar mais alguma coisa. Minto, não, gente. A banheira eu comprei no mesmo dia do hospital, porque eu não tinha comprado a beira dele ainda. Eu ia comprar tudo na segunda. E aí eu saí do hospital, fui no mercado, fui pra casa, tomei um banho. Aí depois a gente foi no cartório já registrar ele, porque lá no hospital não tava funcionando. O cartório tava por conta da pandemia. E aí eu já fui no cartório, já registramos ele e do lado do cartório tinha uma lojinha. Então meu marido ficou no carro, eu entrei na lojinha, peguei a banheira e fui pra casa. No dia seguinte, eu fui no shopping porque eu tinha que. Acho que não sei se foi coberto, foi lençol, alguma coisa que eu tinha que pegar. E fui e peguei também o que eu tinha que pegar. Então, assim, foi super. O peso, eu achei questão de peso, gente, esteticamente falando, o parto normal, eu voltei, assim, quase que instantâneo, meu peso normal. Inclusive, emagreci mais do que antes da gravidez, tá? Então, assim, Isso eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Tudo bem que o Anthony super mamava, mas eu não acredito que foi por conta de amamentação, não, gente. Porque eu comi a mesma quantidade normal. Eu não acredito que foi por conta de alimentação, não. Mas eu voltei muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Então, pra mim, os dois partos foram perfeitos. E em ambos partos eu não tive uma rede de apoio pra me ajudar em casa, essas coisas. Então, tudo eu fiz sozinha. Não aconselho também fazer o resguardo certinho, tá, gente? Mas tem coisas que as pessoas falam, você vai sentir uma cólica, é uma dor absurda. Gente, cada corpo é um corpo, não tem como eu falar, eu não senti nada, que você não vai sentir nada. Eu senti uma dor absurda e você vai sentir essa dor absurda. Não, é tudo questão de psicológico também, tá? Porque desde o início, tanto do Miguel quanto do Anthony, eu já tinha a noção dos partos. Então, eu já trabalhava aquele parto na minha mente. Então, tanto eu trabalhava o que foi proposto, né, pra mim ter, então a do Miguel foi proposto cesárea, então eu já trabalhava, um parto cesárea. Se aconteceu normal, bacana, mas é um parto cesárea. E o do Anthony, o normal. E eu também já trabalhava, se for pra ser o cesárea, também o cesárea, já super tive um cesáreo, ok. Então, é vocês trabalhar o psicológico. Então, eu já tinha em mente, por exemplo, o do Anthony. Eu já tinha passado por uma cesárea, eu já sabia que era ok. O do Anthony seria um parto normal, pra mim era novo, era novidade. Só que eu falei, gente,
ele entrou, ele vai ter que sair e eu vou sentir dor. E essa dor, ela não vai ficar pra sempre, né? Então, eu também trabalhava isso na minha cabeça. É uma dor que eu vou sentir e não tem pra onde eu correr. Então, eu fui trabalhando isso também, o meu psicológico. Então, você trabalhar o psicológico, você pesquisar, você procurar saber como é muito, muito, muito legal. Então, gente, fica aí, tá? Um breve relato de parto e algumas diferenças, né, de um parto pro outro, porque assim, a diferença que eu vi do parto do Miguel pro parto do Anthony foi a questão do corpo. O parto normal eu voltei muito mais rápido e a questão da recuperação. De uma certa forma, o normal ele é muito mais rápido. Você consegue, você não fica muito tempo adaptado de remédio. Acho que eu tomei só os 3 dias remédio. Na maternidade você fica muito mais disposta do que um parto cesárea. O cesárea você fica muito mais, né, restrita, né, de muitas coisas. Então, gente, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu amei os dois. Teria, não, né, não pretendo ter mais filhos, mas hoje, passando pelas duas experiências, pra mim hoje, se eu fosse ter um terceiro, eu não teria escolha por um parto cesárea normal. Pra mim seria ali o que fosse o momento ali, o correto, o que fosse pra ser, né, ali. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.